abençoe a todos. Vamos tomando o texto, mas antes queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E consagrando o nosso dia a Nossa Senhora, dizemos juntos: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vamos tomando o livro dos Atos dos Apóstolos, como havia já dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ontem, você vai se recordar bem, nós líamos o capítulo 7 e o diácono Estevão era apedrejado. Hoje vamos dar continuidade lendo um trechinho do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Você vai ouvir de novo essa leitura depois na missa de hoje. E diz aí, hoje dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena. E assim diz o texto: naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los da prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o texto de hoje, do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, começa a narrar para nós a história de Filipe, um outro diácono da igreja primitiva. Vocês lembram? No capítulo 6, São Lucas diz que os apóstolos, eles quiseram se dedicar à pregação da palavra e os diáconos cuidariam das coisas administrativas, cuidariam das mesas, né? Distribuição dos alimentos, os dons, da participação da caridade, e os apóstolos iriam para as grandes expansões missionárias. Ora, nós vimos Estevão, né, no capítulo 7, agora no capítulo 8 aparece Filipe, um outro diácono. Entenda bem, não é o Filipe apóstolo, porque dizia aqui o texto, os apóstolos haviam ficado em Jerusalém. Então, uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Filipe era um deles. E eles se dispersam agora. E essa dispersão, ela é providencial, porque eles saem geograficamente da região de Jerusalém, se dispersam agora por outras regiões, e onde eles chegam, o evangelho vai chegar. É a chamada segunda dispersão da igreja, segunda expansão também, né? A primeira foi lá em Atos 2, e depois outra nós veremos no capítulo 10, com a conversão de Cornélio.
Ora, aqui diz o texto que eles vão pregar uma cidade da Samaria, ou melhor dizendo, uma cidade de samaritanos, cheia de samaritanos, uma cidade pertencente ao reino da Samaria, com aquela divisão lá do reino do norte, o reino do sul, Samaria e Judá. O reino de Samaria tinha várias cidades, e uma era dessas. A cidade aqui é Cesareia. Eles chegam a Cesareia e começam ali, encontram, né, irmãos de raça e de religião, mas separados da comunidade dos filhos de Israel. Separados pela heresia, separados pelo culto agora diferente, mas irmãos de raça também, israelitas. Ora, e diz aqui o texto que a eles proclamavam o Cristo. O que significa isso? Proclamavam o Messias, o esperado por Israel, o anunciado pelos profetas. Vocês sabem, a palavra Messiá, Meshiá em hebraico quer dizer ungido, aquele que tem a unção. E que depois, na língua grega, na qual foi escrito o Evangelho, o Novo Testamento todo, foi traduzido por Christos, Cristo, aquele que tem a unção, o ungido. Então, a falar que eles proclamavam o Cristo, ou proclamavam o Messias, é a mesma coisa. Ora, e diz aqui que mostra o texto que uma força hostil, né, externa, começa a desencadear uma força interna. Quanto mais os apóstolos, a igreja primitiva era perseguida, mais a igreja crescia. Um grande escritor do século III, chamado Tertuliano, ele já dizia assim, que o sangue dos mártires era semente dos novos cristãos. Sangue de mártires, semente de novos cristãos. É a beleza, né, do mistério de Deus que aparece dessa forma. Misteriosamente vai se difundindo. Então, uma força hostil externa se levanta contra a igreja e agora a igreja começa a crescer cada vez mais. E aqui, meus irmãos, nos cabe meditar sobre o tema da fidelidade. O tema dessa virtude tão importante para vivermos o nosso cristianismo, para vivermos a nossa vocação humana enquanto pessoas. A experiência da fidelidade, que é uma virtude que tem que ser conquistada a cada dia. A fidelidade não se improvisa. Não vai ser um negócio espontâneo que vai acontecer de uma hora para outra e vai aparecer, não. A fidelidade é uma construção diária, a partir de princípios sólidos. A fidelidade é uma construção diária, a partir de valores definidos, valores que não vão oscilando ao sabor das modas, das ondas, dos ventos favoráveis ou desfavoráveis, não. Os valores e princípios nossos, eles estão enraizados numa palavra que foi dita a nós, a palavra do próprio Deus. Ou, se você quiser, em outras palavras, podíamos dizer, numa palavra que foi nos desígnios eternos que foram revelados a nós. Desígnios eternos que foram revelados para nós. Deus não nos criou por acaso. Deus tem, nos seus desígnios eternos, projetos, planos a nosso respeito. E por isso, cada vez que nós pautamos a nossa vida a partir desses valores, desses princípios, a partir do momento em que nós lutamos para viver esses valores, nós já estamos no caminho da fidelidade. Como essa fidelidade se exerce? Alguém que não erra, que não peca, alguém perfeito já aqui na terra? Não. A nossa fidelidade não é a fidelidade da perfeição. A nossa fidelidade é a fidelidade da luta. Fidelidade da luta. De todo dia, caminhar com a vida edificada nessa construção. A construção de valores e princípios. A fidelidade também requer não negociar princípios. Quando nós negociamos os princípios, muitas vezes nós perdemos também o nosso caráter. Um caráter, ele é definido
né? Justamente pela força desses princípios, porque acreditamos nele, acreditamos nesses princípios e por isso nós vivenciamos, né? Nós vivenciamos a experiência dessa luta, da luta diária. Ora, e por isso a importância de não negociar princípios. Uma pessoa infiel é aquela que todo dia, ou em várias situações da vida, negocia seus princípios. Com uns, ela pensa de um jeito, com outros, ela pensa de outro. Em alguma situação, isso pode, em outra, não pode. Os chamados, aquela chamada moral ou ética de situação, né? Não. Nós cristãos, nós temos princípios e valores muito bem definidos. Não porque gostamos ou não gostamos, não porque são fáceis ou difíceis, mas porque foram dados a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é cristão, não acredita em Jesus Cristo, no Evangelho, tá bom que viva o que quiser viver. Mas eu e você não podemos ficar em cima do muro. Jesus disse no Evangelho que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não fique em cima do muro. Ora, ser fiel, então a primeira coisa é isso, né? Caminhar nessa construção de valores e princípios. Depois a segunda dica é não negociar princípios. E depois ainda, como diz o catecismo da igreja, é ser fiel aos ditames da consciência. Às vezes os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa imaginação, né, vão nos dizer coisas que nem sempre vão ser verdadeiras. E nós precisaremos ouvir a voz da consciência. Aquele núcleo mais secreto da nossa alma, onde Deus nos fala, e nós precisaremos ouvir lá a voz da consciência. Por isso, eu quero convidar você a ouvir a voz da sua consciência. Às vezes, os sentimentos vão estar conturbados, como uma fumaça, né? Que se levanta diante da nossa vista, a gente não enxerga nada, os sentimentos aflorados, de muita euforia, alegria, e outras vezes de tristeza, de alguma coisa que não deu certo, ou de uma luta que você está travando e o cansaço vem, e vem junto a tristeza, né? Ora, e por isso, ser fiel aos ditames da consciência. Não traia a sua consciência. É o primeiro lugar onde Deus nos fala, a nossa consciência. Sabe, quando eu falo uma mentira e lá dentro de mim uma luz acende e fala, opa, isso não é verdade. Ninguém sabe, diz a cara mais bonita, mas lá dentro uma lâmpada acende e fala, opa, você falou uma mentira. É ali a voz da consciência. Ou se eu roubo algo de alguém, né? Deus nos livre, mas se eu tiro algo de forma desonesta, eu levo algo que não é meu para minha casa, levo comigo. Toda hora que eu olho para aquele objeto, eu penso, olha, isso não é seu. Isso não te pertence. A consciência fala. É claro que muitas vezes a falta de escrúpulos, o relaxamento da consciência pode nos ajudar, contribuir para que tenhamos uma consciência laxa. Uma consciência laxa é aquela consciência que ela todo dia ela se esforça para não ver erro em nada. Tudo está certo, tudo está bom. E vai criando uma consciência laxa. Mesmo nesses casos, lá no fundinho da nossa alma, o núcleo mais secreto da nossa vida, a consciência vai nos dizendo o que é o correto. Ora, essa consciência, ela é formada e deve ser formada e aberta à verdade e aberta a outras contribuições para a formação dessa consciência. Ela não está pronta. Por isso devemos construir uma consciência certa, uma consciência reta. Não é, por sua vez, cair no escrúpulo, né, daquela pessoa escrupulosa. O escrúpulo, por sua vez, também é uma doença, uma consciência doentia. Daquela pessoa que não faz nada, não dá um passo porque tudo é pecado, Deus vai me castigar, isso é erro, não sei o que e tal. Não, também é outro extremo, não é por aí. Queremos pedir a Deus uma consciência reta, certa, e sermos fiéis a essa consciência. E aí, nos ajuda muito todo dia,
antes de colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite, fazer um exame de consciência. Aquela pequena revisãozinha de 3, 5 minutos, em que paramos diante de Deus e da nossa consciência. Senhor, ilumina a minha consciência. Mostra-me onde hoje eu errei, onde hoje eu acertei. E assim, viver a beleza, né, dessa experiência da consciência. Seguir esses ditames da consciência e ter princípios definidos. Não fique em cima do muro. Seja fiel à consciência que Deus te deu. É isso que nós queremos hoje com esse texto da perseguição e da dispersão dos apóstolos, hoje vendo sobre o diácono Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, dia de Santa Catarina de Sena, dia 29 de abril de 2020. Por isso rezamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós vamos aqui encerrando a nossa meditação com essa música linda que nós ouvíamos no começo, Sopra em Nós, da irmã Ana Paula. Pois você pode aí, né, adicionar nas plataformas digitais Irmã Ana Paula. É lindo, lindo o trabalho dela de oração. Queria que você rezasse comigo nessa manhã com essa canção, Sopra em Nós, Irmã Ana Paula. Vamos ouvir. Tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. E assim, nós vamos colocando a nossa vida de Deus nessa manhã, diante de Deus nessa manhã. Senhor, nós te entregamos nessa manhã a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo hoje nos mova, nos conduza, nos inspire. Que o teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, solidifique em nós os princípios, os valores. Nós pedimos, Espírito Santo, a graça, o dom, a virtude da fidelidade. Nós pedimos a graça, Senhor, não nos deixe ficar em cima do muro. Não nos deixe, Senhor, negociar princípios que aprendemos da Tua palavra. Queremos edificar a nossa vida aí. Fica conosco nesse dia, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Pai, para que possamos viver como filhos no dia de hoje. Que não nos esqueçamos, Pai, da família a qual pertencemos. Somos teus filhos, ó Pai. Como diz a letra dessa canção, somos teus filhos, ó Pai. Que nós não nos esqueçamos da família a qual pertencemos, de onde viemos. É o que nós te pedimos nessa manhã. E te entregamos, Senhor, durante todo esse dia que vamos viver, a vida dos irmãos que precisam da nossa oração agora e que pedem a nossa oração. Pedimos pelo fim dessa pandemia, Senhor. Faz cessar, ó Deus, faz cessar
Faz cessar do meio de nós esse mal que acometeu a nossa vida, acometeu a humanidade. Nós pedimos, Senhor, por aqueles infectados pelo Covid, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas suas casas se recuperando. Nós pedimos a tua bênção, a bênção da saúde, a bênção da recuperação. Nós pedimos nesse dia de hoje, Senhor, por toda a comunidade médica, a comunidade científica, por aqueles que estão trabalhando na cura, Senhor, dessa doença. Traz a tua inspiração do céu, Senhor, sobre eles. Aqueles que no dia de hoje saíram das suas casas, estão na frente de batalha dessa grande guerra contra esse vírus. É o que nós te pedimos, Senhor, no início dessa manhã, nesse dia em que nós queremos ser conduzidos por Ti, pelo Teu Espírito. Sopra em nós. E assim, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre todos que estão participando conosco dessa transmissão. Desça sobre todos vós, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, o Santo Antônio, nosso padroeiro, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, a você que participou conosco nessa meditação.